da pessoa que cometeu os desmatamentos até junho de 2008 ser anistiados, e aí então não haveria processo, não haveria nenhum tipo de punição para essas pessoas. Eu particularmente acho um absurdo, mas, bom, basicamente o que eu pesquisei, que eu vi é isso. Tem bastante coisa, às vezes tem muito dado, assim, grandes pessoas envolvidas, até organizações internacionais que estão tentando interferir no assunto, que infelizmente é uma coisa recorrente. Acabam que algumas coisas, principalmente na questão do meio ambiente, são discutidas mais internacionalmente do que pelos locais. Basicamente isso. Só pedir, dá uma opinião, uma coisa assim, porque aí vai começar, precisa ter um fronte de opiniões aqui, né, para gerar um debate mesmo. Você deu uma introdução boa para todo mundo se inteirar no assunto, legal, mas só uma opinião para ver se a gente consegue criar um clima aqui. Então, de acordo com o que eu li, mais ou menos, eu não tenho muito a fundo, mas esse material é bastante rico, acho que o principal problema mesmo é a questão das pessoas que cometeram os crimes de desmatamento serem anistiadas, né? Então, não tem processo, não tem nada, fica elas por elas, e a diminuição de preservação. Então, é assim, o que se desmata já é muito, o que é irregular já é muito, e ainda eles querem aumentar mais ainda a probabilidade de irregularidade. Então, assim, é uma brecha enorme dentro de um processo que já é bem difícil, né? Bem dificultoso, uma coisa que já é complicada, que é manter a organização, essa coisa proporciona uma irregularidade ainda maior. Bom, boa noite, meu nome é Marcos. Essa colocação que você falou, da parte das áreas, preservação da parte do rio, que vai ter que diminuir, tem que pensar dos dois lados. Tem que ver do grande latifundiário, que para ele tanto faz quanto fez, que muitas vezes nem usa a terra, e do pequeno latifundiário, que vai poder ganhar uma parte para poder sustentar melhor, poder ter uma renda melhor, gerando um mercado dentro do próprio país, fazendo aquele mercado interno geral, que foi o que salvou a gente na última crise econômica. Meu nome é Natália. Você não concorda que esse lance de distribuir as terras, de dividir as terras, seria mais uma saída para os fundiários não ficarem irregulares, de se regularizarem, usando dessa brecha de compartilhar os latifúndios? Pode ir, por favor, rapidinho. Você não concorda que esse lance de dividir o latifúndio em pequenas quantidades para os pequenos produtores seria mais uma saída para os grandes latifundiários ficarem regulares na legislação? Sim, se eles futuramente pagarem o que eles devem por ter se matado já, tudo bem, não tem nada contra. Mas segundo o que a nova lei quer tirar isso. Mas, bom, isso vem a questão da reforma agrária, que seria a melhor coisa do país, porque ajudaria no mercado, e o Brasil já é um dos maiores exportadores do agronegócio, e isso seria muito bom, aumentaria o bem-estar. Que o Felipe deixou para dar introdução para a gente, eu não sei se deixou. Você não? Não? Eu? Eu vi dado, né? Fala alguma palavrinha aí. Não, eu vi. E aí, rapaziada? Tudo bem? Boa noite. Não, olha, eu vim participar da atividade de vocês. Eu estou esperando o Roberto Juliano. Não, ele está aí. Está em cima. E ele vai descer aqui para conversar com vocês sobre isso. Eu vou... E aí eu separei alguns textos, uns 3 textos curtos e um texto de 15 páginas, que traz um pouco da panorâmica dessa discussão do Código Florestal. Eu não sei se dá, mas eu achei legal esse formato que vocês fizeram assim. É mais legal do que se a gente ficar com palanque. Eu acho que é mais a gente ter entendimento do que seja o Código Florestal do que necessariamente uma aula, um discurso sobre ele. Eu cheguei aí, a conversa acho que já tinha sido iniciada,
E eu acho que um dos pontos pelos quais a discussão do Código Florestal passa é o modelo econômico do Brasil. É um modelo econômico que se estrutura no latifúndio e na monocultura. Então, embora passado 500 anos da descoberta do Brasil, o modelo econômico continua sendo o mesmo. E é esse modelo econômico que gera hoje essa disputa em torno do Código Florestal. Uma que pensa o uso do Código Florestal, então pensa, se a gente fosse fazer uma periodização, o primeiro Código Florestal, que é de 30, ele tem um propósito, que é um propósito de inibir o avanço sobre as florestas, mas sobretudo a madeira, que era utilizada como fonte de energia, mas também proteger as águas. Então ele tinha como função proteger o solo por conta da erosão. O Brasil passava por um processo de desmatamento e sem técnicas para corrigir isso. Pensar a questão da água, que o desmatamento interfere nas áreas de mananciais, e pensar também a utilização da madeira, que era largamente utilizada como fonte de energia. Então, o primeiro código, ele tem uma visão de proteção, mas olhando para aquilo que o Brasil avança vorazmente. Já o segundo código, o novo Código Florestal, que é de 65, ele vai ter uma outra visão, ele é de uma outra natureza. Ele vai pensar a proteção das áreas vegetadas. Então ele não está pensando o uso, está pensando a proteção, preservar as áreas existentes. E em 81, esse Código Florestal, aí tem uma lei federal, que acho que é 6.398, ela é de 81. Ela é uma lei federal que vai modificar um pouco as duas concepções de solo, as duas concepções do Código Florestal. Porque embora uma fosse de proteger aquilo que era usado, a outra era de proteção das áreas. E uma terceira vai pensar, mas pensando o uso. Ambas pensando o uso. A Lei Federal 6.938, ela vai pensar a existência das áreas de vegetação. Então, ao invés do uso, o que está posto agora é uma concepção de existência, de realidade das áreas. Só que isso implica na diminuição, na normatização do próprio uso das áreas, tanto das áreas preservadas em torno das unidades de conservação, como das áreas verdes dentro de propriedades privadas. E aí, por conta disso, você começa a ter um embate em relação, entendeu, ao corte ou não da vegetação em propriedade privada. Eu acho que é um pouco nesse cenário que as discussões saem. E aí a gente tem um grupo, que são grupos de interesse ruralistas, com representação lobistas ruralistas, que revela, inclusive, essa natureza genética do Brasil, né, de uma estrutura fundiária pautada na grande propriedade e na monocultura. A gente está falando aqui da monocultura da soja, entre outras coisas, do agronegócio, quando a gente fala do Código Florestal. Nós estamos, e de um outro lado, aqueles que pensam uma modalidade de desenvolvimento que é de desenvolvimento sustentável. E tudo isso é mediado pelo fato de que a Constituição de 88, ela, se por um lado ela prevê o uso do meio ambiente, né, das áreas, dos ecossistemas, a preservação dessas áreas para gerações futuras, por outro lado, ela também legisla sobre a propriedade. E legisla também sobre o fim social das áreas agrícolas. E aí a gente vai ter um embate que passa pela discussão, vocês estavam fazendo ainda há pouco, da estrutura agrária brasileira, de uma estrutura de reforma agrária, entendeu? Que tem entendimento direito diferente do que seja a função social das áreas, das propriedades rurais. Então essa é uma discussão, e claro, e além disso, tem outras coisas por detrás dessa discussão. Primeiro, entre outras coisas, aí falando daquela disciplina que é a mais importante de todas, que é a Geografia do Brasil. É a única que vale alguma coisa. Desculpa, Roberto.
outras coisas, é uma legislação, é uma lei que se territorializa. E ela vai se territorializar definindo usos, entendeu? De que forma o território é utilizado. Então, aquelas primeiras aulas que falavam, olha, você tem lá um elemento do espaço que são as leis e as instituições. É disso que nós estamos falando. Você tem uma lei que vai regular o uso, que vai regular a proteção. De qualquer forma, uma lei que tem como materialidade o território. Esse território, ele tem um agente maior, que é o Estado, que tem uma... E a expressão material do Estado, que é uma forma jurídica e política, é o próprio território. Esse território ele tem que atender às demandas, as nossas demandas, as demandas internas da sociedade nacional, tanto quanto as demandas da sociedade internacional e os interesses internacionais. Então, embora essa discussão seja uma discussão que pareça que tem a ver apenas com vontade política ou não, por detrás dessa discussão existem interesses lobistas internacionais, interesses lobistas nacionais, de capitalistas nacionais e internacionais, interesses de ambientalistas nacionais e internacionais, e podem ter certeza, muito dinheiro rolando. Tanto entre aqueles que se apresentam como os heróis, os bonzinhos da parada, como entre aqueles que não. A importância de um debate como esse é exatamente de buscar entendimento sobre o que é o Código Florestal e quais